Ainda neste culto a Deus, paramos um momento para louvar o seu nome e também para aprender da sua palavra como igreja. E que a nossa oração tenha sido para que o Senhor abra a nossa mente, abra os nossos olhos, abra o nosso coração para entender o que o Senhor quer falar conosco. Meus irmãos, quando nós estamos como igreja, e o Senhor Jesus ama a sua igreja, e eu amo pregar em uma série de mensagens. Muito obrigado, meu amado irmão. Eu amo pregar uma série de mensagens, porque quando nós pregamos uma série de mensagens, o texto ele vai dando os temas a serem pregados. E nós estamos numa série de mensagens estudando Filipenses. E o tema da nossa série é Surpreendidos pela Alegria. Surpreendidos pela Alegria. E hoje nós continuamos estudando Filipenses capítulo 2. E foi onde paramos. Passamos 3 semanas olhando sobre a humildade de Jesus. Foi Filipenses 2, do versículo 1 até o versículo 11. E hoje eu quero compartilhar com vocês Filipenses 2, e vamos ler apenas 2 versículos. Filipenses 2, versículo 12 e versículo 13. Acompanhem por gentileza na sua Bíblia. Filipenses 2, do versículo 12 ao versículo 13, diz assim: assim, meus amados irmãos, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Volte um versículo, irmão Ronaldo. Olha só o que ele diz: ponham em ação, ponham em prática a salvação de vocês. Se você for ler em inglês, vai dizer workout, trabalhe, e essa palavra workout é a mesma palavra para malhar, para exercitar-se. Hoje o tema da nossa mensagem é exercitando a fé. Exercitando a fé. Hoje esse é o nosso tema da mensagem, exercitando a fé. E aqui nós vemos uma ilustração do apóstolo Paulo carregando de cada um dos lados os pergaminhos da palavra de Deus, a palavra de Deus, e ele agora exercitando, fazendo levantamento, terra, se exercitando na palavra de Deus, exercitando a fé. Nós estamos agora na nossa 11ª mensagem do livro de Filipenses. E qual é o tema da mensagem de hoje? Exercitando a fé. Exercitando a fé. E com uma metodologia para expressar o que esses versículos querem trazer, eu trouxe para vocês um assunto que eu gosto também. E através deste assunto, eu quero aplicar esses 2 versículos na nossa vida, porque eu acho que nós conseguimos relacioná-los de uma maneira didática. E o assunto que eu quero relacionar é o assunto de exercícios físicos, ou como aqueles mais chiques iriam falar, do mundo fitness. Estima-se que o mercado de exercícios físicos, crossfit, academia, corrida, esse mercado move 8 bilhões de reais por ano. Nós temos um outro estudo que eu vi, nós temos aproximadamente, apenas de academias, 35 mil academias no nosso país. 8 milhões de brasileiros fazem exercícios físicos regularmente. Esses dados eles refletem que no nosso país está crescendo. E eu me lembro quando eu assisti o Rei Leão quando eu era criança. Mufasa chegava para o Simba e mostrava assim: olha, Simba, tudo que você vê aqui é o nosso rei. Aqui na cidade de Manaus, eu imagino que o dono da Academia Live chegou para o seu filho e falou: um dia tudo isso se tornará uma Academia Live.
Porque aqui em Manaus, todo canto onde você vai tem uma live, sim ou não? Sim. Parece que multiplica. Você vai lá tomar um sorvete, virou live. Você vai lá no mercadinho, virou live. Você vai na faculdade, virou uma academia live. O que é isso? Isso está se multiplicando. Mas o que me chama mais atenção, e eu vi em 2 sites. Olha só o que esse site diz. Que 64%, o D7 fala assim, 64% das pessoas que se matriculam em uma academia, 64% desistem até o 3º mês. Se matricula e desistem até o 3º mês. Fora aqueles que sustentam a academia sem ir, eu acho que são mais uns 20%. Eu queria fazer essa estatística aqui. Quantos aqui já se matricularam numa academia e até o 3º mês pararam de ir? Levanta a mão, olha, vejam se eu tenho misericórdia. Mas isso é normal. Mas eu quero fazer uma pergunta. Irmão Nel, por que as pessoas desistem da academia? Por que você acha que as pessoas desistem de fazer exercício físico? Preguiça. E porque é difícil, sim ou não, gente? É difícil você chegar lá, colocar a roupa e chegar lá e ficar levantando peso. É difícil. E por isso que as pessoas desistem. Meus irmãos, por que eu estou contando tudo isso? Eu não vou vender para você um plano de academia. O que eu quero dizer para você e que eu quero linkar é que se ter a disciplina para fazer exercício físico, 64% das pessoas falham. A fé é muito mais difícil. Eu não vi nenhum estudo, mas eu acredito que mais de 64% das pessoas que começam a se comprometer com Jesus, começam a ir para uma igreja, desistem. Eu fui de outra igreja e sou dessa igreja agora. Eu era da NIB Torquato. Agora eu sou da NIB Nova Cidade. Tenho mais tempo na NIB Nova Cidade do que eu fui na NIB Torquato. E algo eu posso falar para vocês. Mais pessoas entraram e saíram das 2 igrejas do que permaneceram. Nós nunca paramos de ter um com Deus e um com a casa. Se todas essas pessoas tivessem ficado, nós não teríamos espaço para colocar as pessoas. Sabe por quê, gente? Porque manter-se na fé é difícil. Se fazer exercício, se exercitar o corpo é difícil, exercitar a fé é mais difícil. Você já deve ter ouvido aquela história. A pessoa chegou e falou assim: olha, de vez em quando eu sinto vontade de me exercitar fisicamente. De vez em quando me dá uma vontade dentro de mim, eu quero me exercitar. Mas aí eu deito até essa vontade passar. Outra pessoa uma vez falou: a minha primeira semana na academia foi ótima. Corri 20 minutos na esteira, 35 minutos no desfibrilador e 2 semanas de recuperação. É difícil. E meus irmãos, Chesterton, eu até pedi para a Thaís não trazer mais o livro. Nós temos um livro ali maravilhoso para vender, está me merecendo. Chama Ortodoxia, de Chesterton. R$10. Não era nem R$10, era R$9,90. Quem levou? Não leva, mas não está desonrando o livro. Estava já velho, estava já querendo traço, ninguém comprou. R$9, tá bom, não leva. Chesterton, ele tem uma frase seguinte, olha o que ele diz: a fé cristã não foi testada e encontrada fraca, encontrada insuficiente. A fé cristã foi testada, considerada difícil e deixada de lado. Que frase, pastor? Não entendi nada. Olha só o que ele diz. As pessoas, quando elas tentam a fé cristã, elas começam a ir para a igreja, começam a aprender da Bíblia. Não é porque aprenderam e falaram assim: cara, isso é fraco demais. Não é porque aprenderam e falaram: isso aqui é insuficiente. Não, é porque aprenderam e falaram: isso é difícil. Negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir a Jesus, isso é difícil.
isso não é para mim. E meus irmãos, esse o ensinamento desde a igreja primitiva. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e exercitar a fé, seguindo a Jesus. E nós precisamos, não apenas, Tiago vai nos falar, que nós não sejamos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas que sejamos o quê? Praticantes. É como se Deus falasse assim: está todo mundo matriculado na academia espiritual. E você, como cristão, não dá só para você ouvir. Você não emagrece olhando para a esteira. A esteira, ela consegue ir até 15 km por hora. A esteira, ela tem inclinação. A esteira, ela consegue controlar os meus batimentos cardíacos. A estrela, eu estou pensando na bolacha creme crack, né? A esteira, ela é boa, faz bem para o teu coração. Tu pode ter todas as informações, tu pode ter uma esteira na tua casa, mas como é que tu emagrece? Correndo, sim ou não? Pergunta para o seu celular: você está vivo, irmão? É isso, como é que você emagrece? É correndo, sim ou não? Sim, gente. Só saber da esteira, só saber como ela funciona, só de ter a esteira top, você ler todo o manual, isso não adianta nada se você não se exercitar. E da mesma coisa, Paulo está falando aqui. Nós precisamos pôr em ação, pôr em prática, praticar aquilo que nós aprendemos, porque senão isso não vai ter efeito. Então nós devemos exercitar a fé. Mas antes de nós entrarmos nos pontos que eu quero compartilhar com você, eu vou abrir um parênteses. Eu já disse para você, meus irmãos, se é difícil manter uma disciplina de exercitar-se fisicamente, é mais difícil se exercitar espiritualmente. Se é difícil você se abster de certos alimentos, refrigerante, comida gordurosa, para emagrecer, é mais difícil você se abster da imoralidade, da mentira, da ganância, do engano. É mais difícil. Mas não é porque é difícil que nós vamos nos entregar. Quantos aqui já não começaram a dieta e não conseguiram acabar? Tem um irmão aqui, certo dia tomou um baré de manhã, um baré à tarde, chegou em casa, viu que os iogurtes estavam para estragar. O iogurte das crianças falou: vou tomar esses iogurtes, não vou deixar para estragar. E tomou iogurte. Tinha um bolinho, comeu bolinho. E aí esse dia esse irmão quase vai para a glória. Imagina, a pessoa chega lá no céu e fala assim: o que aconteceu? Cara, eu comi muito doce no dia. Encontrando os mártires, né? Os mártires lá, encontrando aqueles que entregaram a sua vida por Jesus, e Estevão. Aí ele fala assim: muito açúcar. Aí esse amado irmão toma uma decisão: eu abro mão do refrigerante, abro mão do baré, abro mão da coca, abro mão do iogurte por ti. Melhorou. Depois de 2 meses voltou. Como um cão volta ao seu vômito, voltou ao baré, ao iogurte e ao bolo. Se tiver tudo, faz uma vitaminada. Então, meus irmãos, o que eu estou falando para você é que é difícil. É muito difícil. Eu não estou falando para você que é fácil. Você diz que vai fazer uma dieta, e é no dia que no seu trabalho tem aquele bolo de chocolate com calda, você fala assim: meu Deus, vamos hoje. É difícil. Mas é mais difícil exercitar a fé. É mais difícil abrir mão da ira. Difícil, não, Messias, é difícil demais. Mas hoje nós veremos 4 escolhas para ter um bom exercício da fé.
4 escolhas para ter um bom exercício da fé. E também eu vou fazer uma comparação com o exercício físico, com a dieta, mas é só a nível didático. Eu quero que você aplique isso à sua vida espiritual. Hoje nós teremos 4 escolhas para ter um bom exercício da fé. E se você não está anotando, eu convido você a anotar. Aqui na nossa igreja nós anotamos. Eu vi essa semana, eu até, no primeiro culto, até compartilhei com os irmãos, um estudo da Universidade de Princeton, que fala que quando você anota à mão, é muito melhor do que quando você anota digitando ou quando você não anota. Porque quando você anota à mão, você constrói os seus pensamentos. Não é para você anotar tudo. O pastor começou dando boa noite. Depois ele perguntou, ele disse, não, é para você anotar os pensamentos, aquilo que você vai entendendo, para reter a mensagem e exercitar a sua mente ao estudar. Seja na igreja, seja em qualquer outro lugar, você está aprendendo, pega um papel, faz esquemas, faz um mapa mental, você vai reter muito mais. Tá bom. Quantas escolhas para ter um bom exercício da fé? 4 escolhas. A primeira coisa que você precisa ter, para nós termos ajuda nessa luta que é manter-se firme na fé, a primeira coisa é: consiga um bom treinador. Primeira escolha que você precisa ter é: consiga um bom treinador. Qual que é o primeiro? Filipenses, no capítulo 2, versículo 12, começa com uma palavra. Você está com sua Bíblia aberta? Sim. Ela começa com a palavra. Qual é a palavra que começa? Assim. Assim. Essa palavra assim é um sinônimo de portanto. Tanto é que na NTLH eles traduziram essa palavra assim para portanto. Na NVI preferiu escolher assim, mas a palavra porque elas são sinônimos. Essa é uma conjunção conclusiva que vai remeter ao que eles explicaram antes. E o que nós aprendemos? Há 3 semanas atrás, 3 semanas, todas as semanas nós estamos aprendendo. Aprendemos sobre a humildade de Jesus. A humildade de Jesus. Então Paulo lhe compartilha como é que era a vida de Jesus. E aí ele fala: portanto, assim, meus amados irmãos, obedeça. Jesus, ele se torna o nosso exemplo. Exemplos são bons, ou você pode ter um exemplo ruim? A grande pergunta que fica é: quem você deseja imitar? Quem você deseja ser igual? No exercício físico, eu tenho um amigo que ele tentou fazer exercícios físicos de diversas formas, várias vezes, mas ele nunca conseguia se firmar. Então ele tomou uma decisão: eu vou contratar um personal. Como é que se chama personal? Personal, vocês são tudo chique, né? Eu vou contratar um personal trainer. Para quê? Porque esse personal é aquele que incentiva: vamos lá, não desiste, manda foto do que tu está comendo. Chega lá na academia, pega um pezinho de 2 quilos, faz só lá como diz aqui no Amazonas, faz só o migué. Daí ele falou: não, tu aguenta mais, pega mais. E faz exercício e corre e não falta. O personal trainer dele ajuda e incentiva a ficar firme. E muitas vezes nós precisamos de um exemplo. Paulo, ele era o personal trainer dessa igreja. Estou entendendo, pastor? Olha só o que a gente está lendo. Assim, meus amados irmãos, como sempre vocês obedeceram. Outra pergunta: a igreja de Filipenses obedecia quando Paulo estava presente, sim ou não? Sim. Como sempre vocês obedeceram. A igreja de Filipenses obedecia quando Paulo estava presente, sim ou não? Sim. 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 Olha só. Meus amados irmãos, olha como ele chama com carinho: eles eram amados. Como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência.
Paulo, quando estava presente, era uma boa igreja. Paulo instruía, falava o que eles deveriam fazer, eles faziam. Paulo falava, ame o seu próximo, ele amava. Paulo falava, quando chegar alguém na sua comunidade, saúdem uns aos outros como um ósculo santo. Lá eles tinham o costume, não é a nossa cultura, de quando se encontravam, davam um beijinho no rosto, um ósculo santo. Oh, meu irmão, se você está no melhor lugar para se estar, me abraçavam. Ele falava para cumprimentar todos os outros, ter um amor fraternal, e assim a igreja fazia. Dizia para se abster das imoralidades sexuais, e assim a igreja fazia. Só que agora tem um problema. Você lembra de Filipenses 1? E nós tivemos uma mensagem chamada Correntes de Alegria. Onde Paulo está agora? Paulo está onde? Está na prisão. Paulo agora está preso. O contato que essa igreja teria com Paulo agora era por meio de cartas. E eu não sei se eles receberam outra carta a não ser essa. Então Paulo incentiva aquela igreja: quando vocês tinham um personal trainer, vocês permaneciam firmes. Agora, na minha ausência, continuem obedecendo. Sabe, gente, um grande... Você quer saber se você é maduro espiritualmente? Você quer saber se você tem um caráter que é maduro espiritualmente? Quem é você quando ninguém está olhando? Porque quando a gente vem para a igreja, todo mundo parece santo. Olha a cara da pessoa do seu lado. Você fala assim: essa pessoa não peca, não é possível. Não é possível, essa pessoa não peca. A cara dela não é possível. Não é possível. Carinha de anjo. Mas quando nós estamos aqui na igreja é fácil demais, gente. É fácil demais quando tem alguém. Eu vou lá visitar a sua casa. Toda vez que eu visito uma casa, está toda a família sorrindo, não vejo nenhum homem ou mulher, cala a boca você! Não, é todo mundo educado, senta na mesa. Eu falo: meu amor, primeiro você, não, meu amor, você. Você sempre assim, você primeiro. Eu estou lá, porque sabe, se eu ver o pessoal sendo grosseiro, eu vou falar: não faça isso. Se eu chegar na casa e ver alguém vendo pornografia, eu vou falar assim: irmão, o que é isso? O que você está fazendo com a sua mente? Você parece um animal, só pensa em sexo. Não, Deus não te chamou para isso não. Eu falaria. Mas quando você está só, como é que você trata os outros? Quando você está só, como você usa o seu celular? Você sabe que na minha profissão, como engenheiro, às vezes eu viajo. Diversas vezes por ano eu viajo para outros locais para resolver problemas. E às vezes eu viajo para longe. E aí demoro para voltar. A maturidade espiritual é quando eu estou lá. Ninguém me conhece. Aqui em Manaus, onde vou, as pessoas me conhecem. Olha, então eu vou para a academia e conheço as pessoas. É do trabalho, é da igreja, é lá da NIB, é de outros. Todo mundo me conhece. Mas quando eu estou longe, como eu me comporto lá, é como a minha maturidade espiritual é medida. É continuando sendo fiel à minha esposa, guardando os meus olhos, sendo honesto, cuidando das minhas palavras quando alguém vê e quando alguém não vê. Sabe por quê, gente? É o que Paulo está ensinando para essa igreja. Eu não estou com vocês, eu não estou perto de vocês, mas o Senhor Jesus está. John Piper, ele vai falar que o maior problema da pornografia é uma falta de fé. É uma falta de fé que o Senhor Jesus está com aqueles que entregaram a sua vida a Ele. E como você não tem fé de que Deus está com você, você acaba vendo o que não deveria. No seu trabalho, há muitas pessoas que são na frente do chefe. Eu gosto de trabalhar. Meu nome é trabalho, meu sobrenome é emprego. No primeiro dia de trabalho, chega pro chefe e fala assim: só me diz onde eu bato o ponto e onde é o almoço, o resto é comigo.
Mas quando o chefe chega, está mexendo no celular, no Instagram, oi chefe, você não consegue enganar. E a Bíblia fala assim: cristão, você deve trabalhar como para o Senhor e não aos homens. Então o que Paulo está dizendo é: meus irmãos, mesmo que eu não esteja presente, mesmo que o pastor não esteja visitando a sua casa para um jantar, o Senhor Jesus está lá. E para você exercitar bem a sua fé, tenha Jesus como seu exemplo, a humildade de Jesus como o seu exemplo. Certifique-se que Jesus é o seu exemplo. Charles Spurgeon uma vez falou: se você quer que Jesus seja um morador, residente na sua casa, dentro da sua vida, se você quiser que Jesus viva para sempre dentro de você, você deve dar a chave de todos os compartimentos e quartos da sua casa. Você não pode chegar para Jesus e falar assim: Jesus, está aqui a sala, está aqui a cozinha, está aqui o seu quarto, está aqui o banheiro, está aqui o quintal. Você tem um quartinho que você guarda os seus segredos lá. Você não mexe. E Jesus pergunta: o que tem nesse quarto? Não, Jesus, esse é o único lugar que você não pode entrar. Você pode entrar em todo lugar, menos aqui nessa área da minha vida. Então Jesus fala: eu não vou ficar aqui. Eu não vou ficar aqui. É isso que o Charles Spurgeon está falando. Então, meus irmãos, portanto, se nós queremos exercitar a nossa fé, nós devemos nos certificar que Jesus é o nosso personal trainer, que Jesus é o nosso exemplo. Então, em primeiro lugar, consiga um bom treinador, e o bom treinador é Jesus Cristo. Segunda forma para você, segunda escolha que você tem que tomar para exercitar a sua fé é: levante um pouco de peso. Levante um pouco de peso. Qual é o segundo? Levante um pouco de peso. Levante um pouco de peso. Deixa eu fazer uma comparação: exercício físico com exercício da fé. O nosso músculo, ele só vai crescer naturalmente quando você o leva à fadiga. Você lá está fazendo exercício, está levantando peso, está fazendo barra. Se você faz fácil, seu músculo não vai crescer. Quando você começa a pegar um pouco de peso a mais do que você era acostumado, não é para você chegar lá outro dia e querer ser que nem aqueles armários da academia, não. Quando você pega um pouco de peso, o seu músculo fadiga. Quando você se alimenta de proteína, reconstrói os tecidos e você fica mais forte. É assim que funciona. Da mesma forma, quando você está vivendo e praticando a sua salvação, como diz em Filipenses 2,12, vou continuar lendo. Meus amados, como sempre vocês me obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência. Por quê? Porque vocês têm um personal trainer que é Jesus. Ponham em prática a salvação de vocês. Exercite a salvação de vocês. Ele está dizendo: você tem que levantar um pouco de peso, você tem que fazer algo. Não adianta só você ouvir e não praticar. Você precisa praticar, você precisa se exercitar. Só há uma forma de você crescer, só uma forma de a sua salvação ela crescer dentro de você. Você ter músculos espirituais é praticando a palavra de Deus. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Projeta para mim Efésios capítulo 6, versículo 1. Efésios 6, 1, vamos ler juntos? 1, 2, 3 e já. Filhos, obedeçam a seus pais do Senhor, porque Cristo é justo. Tem alguém que é filho aqui, filho de alguém? Quem não levantou a mão? É extraterrestre, de Marte. Todos nós somos filhos. Temos, parece meio com certeza, né? Eu sou deles. Filhos, obedeçam aos seus pais do Senhor, pois isso é justo. Se eu quero praticar isso, o que eu devo fazer? Eu devo
Obedecer. Obedecer aos meus pais. E aí tem uma promessa. Qual é a promessa? Versículo 2. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E qual que é essa promessa? Versículo 3. A fim de que tudo corra bem com você e você tenha vida longa na terra. Como é que você pode praticar isso e receber a promessa de Deus? É se seu pai, a sua mãe, te pede algo que não está contrário à palavra de Deus. Claro, seu pai e sua mãe pedem algo que está contrário à palavra de Deus. A Bíblia fala que nós devemos obedecer antes a Deus do que aos homens. Se seu pai e sua mãe pedem para você ser desonesto, a Bíblia fala, obedeça antes a Deus do que aos homens. Seu pai e sua mãe pedem para você mentir, a Bíblia fala, obedeça antes a Deus do que aos homens. Mas muitas vezes o seu pai ele pede algo para o seu bem. Estude, ajude a lavar a louça, faça isso, faça aquilo. Você quer provar que a palavra de Deus é verdade? Você quer que tudo te ocorra bem, tenhas longa vida sobre a terra? Obedeça. Obedeça, filho. E para mim, gente, depois de vários anos servindo a Deus no ministério, eu trabalho com jovens desde a outra igreja, eu era pastor de jovens, cuidando de jovens. É claro, é nítido a diferença daqueles filhos que obedecem a Deus e obedecem aos seus pais. Você vê o resultado de suas vidas. São vidas diferentes, são mais bem-sucedidos. Quando chegam ali aos seus 20 e poucos anos, já têm uma profissão, já estão crescendo nessa profissão, já estão se desenvolvendo. Quanto aos outros que não obedecem, querem viver pelos seus prazeres, chegam aos 20 e poucos, chegam aos 30, chegam aos 35, aos 40, não sabem o que estão fazendo. E grande decepção, às vezes, dos pais, quando vem conversar, é assim: pastor, eu errei tanto porque eu me converti já velho. Pastor, eu errei tanto porque eu me converti velho, mas agora o meu filho, eu tenho uma esperança para o meu filho, que ele obedeça a palavra de Deus e ele tem um futuro diferente. É isso que é exercitar a fé. Crer que o Senhor pode fazer e assim o fazer. Essa semana chegou um lembrete no meu celular, de 2 anos atrás, o OneDrive. Mandou um lembrete, às vezes a gente guarda as fotos lá, e ele faz o backup automaticamente das fotos que a gente tira. E há 2 anos atrás, a gente tirou uma foto. Mostra a foto aí pra gente, aquele parece um gramado, embaixo da iluminação, por gentileza, um pouco. Você sabe o que é isso? Ali é a Thaís, e aqui a Níbia Via Norte. Há 2 anos atrás, tínhamos colocado um tijolo, nós tínhamos colocado um carrinho de mão de terra para nivelar. Você está vendo essa casa, aquela casa ali atrás? Aquela casa ali atrás, perto daquelas bananeiras? Hoje, o piso da nossa igreja está no nível do telhado daquela casa. Por que isso aconteceu? Porque nós exercitamos a nossa fé. Quando nós compramos esse terreno, pastor Ricardo está de prova, a gente não tinha 1 centavo na igreja guardado para falar o seguinte: vamos construir, não tinha nada. Mas nós falamos, vamos exercitar a fé, vamos começar, vamos dar o primeiro passo. Porque, meus irmãos, aquilo que move os outros, muitas vezes não é a necessidade, mas é a visão, é a fé. 2 anos atrás não tinha nada, a gente não tinha nem começado. Ali a Thaís estava para nivelar onde era o nível da rua e onde ficava a cabecinha dela. Era nivelada, a gente fez o primeiro culto lá, pode aumentar a nivelação, irmão. A gente comprou no final de 2021, né? E aí a gente fez o primeiro culto ali no início de 2022. A gente estava todo mundo assistindo assim, com a cadeira torta. Uma jovem levinha caiu e foi bolando. Foi parar lá no vizinho, na bananeira, se segurou. Era assim. Eu lembro, quando nós começamos a construir,
Nós tivemos uma mensagem, pode aumentar a luz, irmão, por favor. Nós tivemos uma mensagem que era andando com fé. Como? Você sabe quem é o pai da fé? Quem é conhecido como pai da fé? Abraão. Muito bem, ele Paulinho respondeu na hora. Abraão, olha o filho. Mas como é que a fé de Abraão foi expressa? Obediência. Foi como? Eu acredito demais. Abraão, você é um homem de fé? Sou. O que você faz? Eu deixo Deus fazer. Eu só espero. Não. Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas Senhor, para onde? Já mudou as coisas? Eu disse, a terra que eu te mostrarei. Ei, levanta, arruma tuas tralhas, coloca nas costas e anda. No processo de obediência, eu vou te mostrar a terra. Muitas vezes, quando nós estamos na nossa vida, a gente... Eu gosto de trabalhar com jovem. Gosto muito. Porque jovem, quando ele é jovem, você já foi jovem. Quando você tinha 16 anos, e quando você chegasse na idade dos 30, o que você imaginava? Ah não, já deve ter meu carro, meu helicóptero, já viajei para todos os continentes do mundo, vai ser diferente. E você já prometeu para sua mãe: mãe, eu vou lhe dar uma casa de praia, uma casa no meio do Rio Negro. Eu vou lhe dar, você vai ter um barco, uma lancha. Às vezes isso não acontece. Eu vou lhe dizer, a maior parte das vezes não acontece. Por quê? Provérbios vai dizer: todo trabalho árduo traz proveito, mas só falar leva à pobreza. Só falar leva à pobreza. Meus irmãos, se nós queremos andar pela fé, se nós queremos ver Deus agir, nós precisamos obedecer. Tem um versículo que eu amo. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, ele vai dizer assim, vou ler até o 8. O divino poder de Deus nos deu tudo o que necessitamos para a vida e a piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aí ele continua falando no versículo 4, que Deus ele nos deu as suas preciosas e grandiosas promessas, para que por meio da Bíblia eu pudesse ter a natureza divina. Aí o versículo 5 ele continua dizendo: por essa razão o que, gente? Por essa razão o quê? Por essa razão, empregue esforço, levante peso, empenhe-se para acrescentar aquilo que você acredita, a virtude, o caráter, a virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, passa aí, amado irmão. O domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Aí o versículo 8 fecha tudo. Porque se essas qualidades estiverem e existirem, e estiverem crescendo na vida de vocês, presta atenção, crescendo, e para essa qualidade crescer, precisa de exercício, elas impedirão que no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, vocês sejam inoperantes e improdutivos. Você pode viver a vida toda vindo para a igreja, e sendo como aqueles que chamam de esquenta-banco. A sua vida é uma vida improdutiva para o Senhor, inoperante para o Senhor, porque você não se empenha, não exercita a sua fé. Você é apenas um ouvinte, você é aquele que lê o manual da esteira, mas você não exercita a sua fé. Se você quiser viver o sobrenatural de Deus, se você quer viver aquilo que Deus quer fazer com a sua vida, você precisa entrar no processo de empenhar-se, de aprender a palavra de Deus e praticar. Então a chave para um excelente treino: arranje um bom treinador, levante um pouco de peso,
Terceiro, não se exiba no espelho. Não se exiba no espelho. Não se exiba no espelho. Eu sou bem ciente, gente, que eu posso me esforçar ao máximo para fazer uma mensagem lúdica, para comparar com o exercício que você consegue entender. Mas se não for Deus traduzindo a sua palavra para o seu coração, você não está entendendo nada. E a minha oração é que você entenda. A minha oração é que a sua vida transforme, que você saia daqui falando assim: eu vou praticar o que eu sei, eu vou exercitar a minha fé. Eu sei que não é fácil, mas as coisas mais importantes da nossa vida não são fáceis. Eu vou fazer. Mas tudo isso que nós vamos fazer, gente, deve ser com humildade. Nós não devemos nos comparar, porque ele continua falando em Filipenses 2,12. Põe em oração a salvação de vocês com temor e tremor. Temor e tremor, com humildade. As pessoas geralmente, quando vão fazer exercício físico, a primeira coisa que fazem não é se alongar nem nada. Chegam no espelho, encolhem a barriga e postam, não entendem por quê. Escrito, sabe o quê? Tá pago. Tá pago. Aí passa 30 minutos lá digitando. Não, meus irmãos, nós devemos ser humildes. A Bíblia vai falar que nós devemos nos comparar, devemos comparar conosco mesmo. Você não pode se comparar com outros. Eu faço exercício físico há 5 anos, comecei em 2019. Eu sou bem disciplinado. Eu faço sempre, na época da pandemia, nas 2 ondas, eu fazia em casa, empurrando o planeta Terra. Estou entendendo? Olha a gente pensar só para outra hora. Mas mesmo depois de 5 anos, eu ainda pareço assim, ó, magrelo. Então as pessoas que no 4º mês de academia chegaram nessa figura, no 4º mês já estão assim, ó. Não é normal. Eu posso, não é normal. Tem algum aditivo neste sangue. Tem algum aditivo aplicado, como alguns diriam, deve estar tomando o suco. Não acredito. Mas, meus irmãos, eu não posso comparar com os outros. Eu tenho que me comparar com quem eu era. E eu estou crescendo ou diminuindo, eu estou melhor ou estou pior. Agora vamos aplicar a nossa vida espiritual. Quando nós começamos a nos comparar com os outros, aí é o nosso perigo. A Bíblia fala: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Esses adolescentes de hoje, esses novatinhos, estão decorando 30 versículos por semana. Na minha época eram 150 por dia. Esses adolescentes são muito fracos. A sua pergunta não deve ser quanto é que estão decorando eles hoje, mas quanto você está decorando hoje? Você ainda decora os 150 que você decorava no dia? Ou você está mais fraco? Você ainda serve ao Senhor como você servia? A nossa fé, ela deve aumentar. O exercício da nossa fé deve crescer. O nosso amor por Jesus deve aumentar. E quando fala com temor e tremor, o J.B. Lightfoot, ele escreve um comentário, ele diz que esse temor e tremor é uma ansiedade nervosa e trêmula de fazer o certo. Deixa eu repetir. Lightfoot vai dizer: é uma ansiedade nervosa e trêmula de fazer o certo. Esse temor e tremor é um profundo desejo do seu coração de falar assim: eu quero fazer o certo, eu quero obedecer a Deus, eu quero na minha vida fazer aquilo que agrada a Deus, eu quero acertar. Então, meus irmãos,
Muitas pessoas, elas não crescem e nem emagrecem fazendo exercício físico na academia. Sabe por quê? Isso, há muitos estudos da neurociência. Começou uma semana, já está postando foto. Começou uma semana, eu vejo. Meu Deus, o que eu mais vejo é jovens, no primeiro dia, começando os trabalhos. Para, diz para a pessoa do seu lado, para que está feio. Você só está fazendo, não com um objetivo maior. Você está fazendo para se mostrar. Você nem conseguiu. A Bíblia fala que outros façam elogio a você, não você mesmo. Mas as pessoas devem fazer elogio de pouquinho em pouquinho. Melhora a cada dia. Foguete não tem ré. Você ri porque sabe que é verdade. Sabe o que você faz? Sabe o que é difícil? É quando você começa a ser elogiado. Você começa a ser elogiado, a pessoa fala assim, cara, você emagreceu, hein? Nem foi, porque você está usando preto. Não, nada, o que aconteceu? Foi a dengue que eu peguei? Foi a dengue. Faz faladinho. Vai fazer da mesma forma na nossa vida espiritual, gente. Não se compare com os outros. Se você ama, continue amando. Sabe, não é todo dia que eu chego na igreja e animado para falar com as pessoas. Não, eu quero. Tem dia que eu chego assim, cara, eu quero conhecer aqui 15 pessoas. Eu vou lá, oi, tudo bem? Seja bem-vindo. Mas tem dia que eu chego assim, meio com sono, meio cansado, meio cabisbaixo, pelas lutas da semana. Mas eu sei que eu preciso amar. Eu preciso dar calorosamente boas-vindas aos visitantes. Porque o nosso compromisso de membro diz isso. E porque a Bíblia fala que eu devo saudar uns aos outros. E eu vou. Meus irmãos, nesse processo que eu estou falando, perguntando o nome, puxo a cadeira, sento, eu saio de lá tão alegre. Eu saio de lá tão feliz. Porque nós estamos falando de Filipenses, que é a carta da alegria. E quando eu ponho a fé em prática, e eu sou um canal de Deus para recepcionar bem uma pessoa, eu saio do meu conforto e sorrio para uma pessoa, o canal não deixa de ser abençoado. Então, meus irmãos, não faça para aparecer, não faça para se exibir, faça porque você deseja. Tem uma ansiedade nervosa e trêmula de fazer o certo, de agradar a Deus. E o quarto e última escolha: use suplementos de energia. Use suplementos de energia. Eu amo receber presentes. Assim, e não precisa ser nada caro. Eu amo quando as pessoas lembram e pararam um tempo para falar assim, pastor, pensei em você. Ou minha esposa fala, meu amor, pensei em você. E eu gosto de dar presentes também para as pessoas, que elas possam, eu gosto de dar livros, para que elas possam ler e aquele livro lembrar que um dia eu pensei nela e eu gosto disso. Eu recebi já um caderninho que as pessoas fizeram para mim com tanto amor, isso tão legal, um recadinho, alguma coisa, eu fico muito feliz. Mas agora, meu aniversário foi 2 semanas passadas, e alguns irmãos me presentearam com coisas que eu amei. Mas teve um irmão, o pastor Daniel, ele me deu um livro, uma creatina e um pré-treino. Eu acho que pode resumir um pouco, né? E o que acontece? Eu já dei para você qual é a quarta escolha? Não. Use suplementos de energia. Quando você toma um pré-treino, você pode estar cansado. Eu vou trabalhar bem cedo, eu tenho que estar no trabalho 7 horas, 7h30. Aí eu fico lá e como eu não bato ponto, eu não tenho um horário para sair. Então às vezes fico até mais no trabalho, 6 horas, 6h30, às vezes até 7.
E aí quando eu saio do trabalho, eu já estou cansada, minha mente cansada. E quando eu venho para a igreja, por exemplo, nas terças-feiras, dar aula, eu tenho que ser muito rápido. Eu vou para a academia, eu tenho 20, 30 minutos, mas 20 minutos é melhor do que 0 minutos, sim ou não? Sim. Aí você toma o pré-treino. E eu ponho o pré-treino direto na boca, pozinho, põe a água, engulo. Passam-se 15 minutos, depois o teu corpo começa a formigar. Depois tu tá assim, ó, eu quero fazer exercício. Você chega na academia e vem dar aula. E dá 1h da manhã, tu ainda tá assim, ó. Cuidado, não faça isso que eu faço, é difícil dormir. 1h da manhã você tá com o olhão lá aberto, assim, sem conseguir dormir. Mas o suplemento, ele te dá energia. E olha só que o versículo 13 fala: pois é Deus quem produz em vocês duas coisas. O que Deus produz em vocês, o que é? Querer e realizar. Até o querer é Deus que produz. Por que eu fiz uma comparação com o suplemento? Porque, meus irmãos, eu vou lhe dizer muitas vezes, tu não está com vontade de estar cansado, a gente trabalha. Mas quando você toma um suplemento, eu não estou falando de bomba, eu não estou falando nada disso, por favor. Toma cuidado. Estou falando de suplemento. Aquela cafeína, aquele café de manhã, quando você não quer falar com ninguém, você toma aquele café, já vem um sorriso. É o suplemento. E olha só o que a Bíblia diz: é Deus quem muda o nosso coração para a gente querer obedecer a Ele. Assim como o suplemento faz a gente querer se exercitar, é Deus quem faz em nós o querer de obedecer a Ele. Eu amo conversar com as pessoas que chegam comigo e falam assim: pastor, eu quero ter mais tempo com a palavra de Deus. Como é que eu faço para estudar mais a palavra de Deus? Pastor, como é que eu faço para orar mais? Pastor, como é que eu entendo qual que é a minha missão de vida para eu servir a Deus com mais intensidade? Quantos aqui de vocês já pararam para pensar assim: puxa vida, eu queria aprender mais da palavra de Deus? Quantos aqui? Quantos aqui de vocês falaram assim: cara, eu queria orar mais, eu preciso orar mais? Quantos aqui falaram assim: puxa vida, eu poderia servir mais a Deus? Isso é bom demais, eu poderia servir mais a Deus. Você sabe que menos pessoas levantaram. Servir já é outra pessoa. Mas você sabe o que é isso, gente? Esse querer é Deus quem faz. É o Espírito de Deus trabalhando dentro de você e falando: se compromete com a igreja. É legal ir para a igreja no domingo, mas você deveria se comprometer com um grupo de amigos. Tem pessoas que te conhecem, tem pessoas que podem te incentivar na fé. É Deus que fala para você: aprenda mais sobre mim. É Deus que fala com você: chama a sua família para louvar, para ter um momento de comunhão. É Deus que faz isso. Ele coloca em nós esse desejo. E, meus irmãos, nós devemos usar isso, não deixar isso morrer. Essa palavra produz é uma palavra no grego, é uma palavra, sabe qual é a palavra no grego? Enérgio. Enérgio. É de onde, né, nós tiramos a palavra energia. Por isso que eu falei em suplemento de energia. É Deus quem produz essa energia. E outra palavra para energia no português é a potência, ou o diferencial de potencial. É Deus quem dá essa potência, é Deus que dá essa energia para servirmos. E nós devemos usar isso. Quando Deus coloca em nós esse desejo, quando Deus produz em nós esse desejo, você deve tomar uma decisão. Por exemplo, quando você viaja para um aeroporto que é grande, e quando eu viajo, eu pego ou o voo mais barato, quando eu estou indo, às vezes essas elas são curtinhas,
Quando eu viajo ao trabalho, eu pego um voo que eu possa chegar o mais rápido possível em casa. Eu faço o que eu tenho que fazer. Eu gosto de ir, gosto de conhecer pessoas novas, gosto de trabalhar. Eu amo o meu trabalho, mas eu quero chegar logo em casa. E aí, às vezes, para chegar rápido em casa, eu pego uma escala muito perto uma da outra. E aeroportos grandes, eles têm tipo uma esteira, que parece uma escada rolante, mas fica no chão. Quem já viu isso? Algumas pessoas. É tipo uma esteira, uma escada rolante. Quando você não sabe, você sobe naquela escada rolante e fica escorado assim. Aí ela andando. Ela fala, olha que legal, isso aqui é para me levar. Não, meu irmão, isso não serve para isso. Sai do meio, porque senão eu vou passar por você e vou falar, sai do meio, sai da frente. Essa esteira que fica no chão, ela te dá velocidade. Tem aeroporto, gente, você tem que pegar um trem de um local para o outro. O aeroporto de Guarulhos, ele tem 3 terminais. Fala o aeroporto de Guarulhos que tem um trem, não, mas o de Guarulhos tem 3 terminais, eles são grandes. E aí você tem que correr para não perder. E quando você sobe naquela esteira, ela te dá uma velocidade para você chegar no canto que você não conseguiria sozinho. Da mesma forma, gente, quando Deus coloca em você um desejo de se comprometer com a igreja, assim o faça, de orar mais, tome uma decisão, de aprender mais a palavra de Deus, meditar mais, decorar mais versículos, tome uma decisão e assim faça. Assim Deus vai te dar essa energia para você conseguir. Meus irmãos, para concluir, eu queria concluir com uma história. Havia um garotinho que ele estava vendendo biscoitos. Ele estava indo de casa em casa vender biscoitos. Ele é um adulto, né, querendo brincar com a criança, perguntou para a criança o seguinte: o que você vai fazer com tanto dinheiro? Nem era tanto dinheiro, né? Vender biscoito de porta em porta, querendo tão pouquinho. O que você vai fazer com tanto dinheiro? Aí o menino respondeu: eu quero juntar 1 milhão para doar para as crianças com fome na África. Sério? Mas você vai conseguir isso sozinho? 1 milhão batendo de porta em porta? Não, Senhor, não é possível conseguir isso sozinho. Meu irmão mais novo está me ajudando. Meu Deus, você não viu dessa piada, né? Não dá para conseguir 1 milhão vendendo biscoito de porta em porta. Mas o que chama a atenção dessa criança? É a sua fé. Talvez ele não consiga 1 milhão, mas ele consegue alguma coisa. Talvez ele não consiga 1 milhão vendendo biscoitos, mas as pessoas, por verem a fé dele, se motivam a ajudar. O que move as pessoas é uma visão, é uma fé praticada, é empenhar-se. E quando nós nos empenhamos, nós podemos ser produtivos e operantes ao Senhor. Meus irmãos, hoje nós falamos sobre exercitar a fé. E que nós possamos assim fazer. Não apenas ouvir, mas praticar. Só vir para a igreja não muda história nenhuma. Só ouvir que a minha fé tem valor não serve de nada. É obedecer, exercitar a fé, que vai fazer você ver o agir de Deus na sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nesse momento eu quero pedir que nós não sejamos apenas ouvintes, Senhor, mas praticantes da Tua palavra. Que possamos, Senhor, exercitar a nossa fé, que possamos, Senhor, aplicá-la no nosso dia a dia, para que Deus, venhamos a ver o Teu agir, venhamos ver o Teu agir, Senhor, em nosso meio. Deus, eu oro por cada criança, adolescente, jovem, adulto desta igreja, que exercite, Senhor, aplique a sua fé, para que veja o agir dela, Senhor, na sua vida. O Senhor quer usar a vida de cada um aqui, Senhor. O Senhor pode usar a vida de cada um aqui, mas que não sejam, Senhor, apenas ouvintes, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes, Pai. É isso que eu oro. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Tenha uma ótima semana.